Mas sobre o Matheus Pereira, o peso que ele tem nesse time do Cruzeiro é impressionante. Ele tem jogado, né, Léo? Eu sei que é o analista, que é o comentarista e sabe falar isso mais tecnicamente, mas ele tem jogado com poucas obrigações defensivas, né? Quase um atacante mesmo, né? Para se preocupar com a capacidade de decidir o jogo. E é impressionante como ele tem esse poder de decisão nesse time do Cruzeiro. Como o Cruzeiro, como disse o Pedro ao CNN Esportes SA no último fim de semana, fez o possível, atendeu todas as condições propostas por ele para que ele permanecesse, porque ele é absurdamente decisivo. Hoje ele fez um gol de cabeça como centroavante e deu passe para o Rafa Silva, mérito também do Rafa Silva na movimentação para sair o gol. O Matheus Pereira é metade ou mais desse time do Cruzeiro, né? É impressionante o que esse cara joga, o que decide, e não tem Matheus Pereira sobrando por aí para deixar o Matheus Pereira ir embora e contratar outro. O Cruzeiro tá certo em fazer o que tem que fazer para que esse cara permanecesse. Não tem Matheus Pereira para contratar, Cirilo, e se você conseguir achar algum, vai custar bem mais do que ele. Então, Matheus Pereira é um jogador de Premier League, cara. Matheus Pereira não bateu e voltou na Premier League. Matheus Pereira não passou pela Premier League e não teve destaque. Não, ele teve destaque ao ponto que um clube árabe foi lá pagar uma baba de dinheiro para ele jogar lá. E ele, pelo dinheiro, foi jogar na Arábia. E é uma escolha perfeitamente normal. Quantas vezes a gente fala sobre a carreira do Hulk? O Hulk talvez seja o jogador mais rico do país. Escolheu jogar na China. Talvez ele tenha perdido espaço na Europa, podia ter jogado assim como o Matheus Pereira, mas é uma escolha, cara, e quem sou eu para julgar, porque eu acho que eu também escolheria pela minha família a melhor condição financeira. Agora, ele é um jogador muito diferente e de maneira inteligente, o Seabra não exige dele nada e ele nem divide bola, meu irmão. E não é porque assim, não, ele não põe o pezinho, não, ele ajuda, ele dá pique, ele fecha espaço. Mas é que ele é tão valioso que se eu sou o Seabra, eu falo, não divide não, meu filho. Você não precisa correr risco nenhum, não posso ficar sem você de jeito nenhum. Vocês vão ver o que vai ser o jogo contra o Vasco. Ele tá suspenso. Sim, tá fora. Você já imaginou o Cruzeiro para jogar com o Vasco sem o Matheus Pereira? Como quem é que tem que jogar no lugar dele, hein? Uai, difícil, né, cara? Difícil. Tem que saber o Barreal também, né? Que pode... Tem que ver o nível, né, dessa lesão ou desse trauma que teve o Barreal. Mas ali para o meio-campo, o Japa jogar um pouquinho mais adiantado, ou o Cruzeiro leva uma outra formação, o Cruzeiro coloca 3 atacantes, coloca o Robert, o Rafa Silva e fala algum que não seja o Verón aí pra mim, vai. Não tem, João cara. Pedro. Nem relacionado foi hoje, Pois né? então. Então assim, talvez o Cruzeiro tenha que mudar de formação, mas vai fazer uma falta danada pro Vasco. Então tá certo o Pedro Lourenço. Custa caro mesmo, mas ele é o cara que faz diferente, cara. E você precisa ter no futebol brasileiro, são poucos que tem o Matheus Pereira no time. Tem times melhores que o Cruzeiro, times, elencos, mas você pode tentar achar que esses times não tem o Matheus Pereira, cara. Acho que o Flamengo, né? O Flamengo tem De La Cruz, o Palmeiras tem um Rafael Veiga que não tá jogando a bola que tá jogando o Matheus Pereira. Não vive sua melhor fase. Não. Aí você vai descendo, o Grêmio tinha Luizito Soares. O Grêmio tem um Matheus Pereira? Não tem. O Internacional que contratou um monte de gente. Borré, ótimo atacante, tem Ener Valencia. O Alan Patrick é um ótimo jogador, você citou aí que ele se lesionou hoje. Mas ele tá jogando o que tá jogando o Matheus Pereira? Não tá. Teve outro dia aí que eu falei sobre... Você estava comigo, você vai dividir só comigo. A gente estava no Rádio Esportes e um ouvinte mandou, falou, chegando esses caras aí, o Matheus Pereira vai ser o melhor 10 do campeonato. E aí a gente estava falando sobre isso e muitos torcedores debocharam. Cara, é porque o time do Cruzeiro não ajuda muito o Matheus Pereira. Se você imaginar que o Caio Jorge entre bem, que eu não posso falar sobre o Lautaro Dias porque eu vi muito pouco, mas se ele entra bem, se vem mais um cara de meio campo, o Matheus Henrique, que ajude na criação, na saída de jogo. Você já imaginou o Matheus Pereira tendo gente boa para jogar com ele? O quanto ele pode aparecer ainda mais? Então, se hoje ele já é decisivo, com jogadores melhores do lado dele, ele pode ser ainda mais. Ele pode ser o 10 do campeonato. Ele pode ser. É lógico que o Arrascaeta vai ter muito mais chance para ser isso, um De La Cruz, porque eles jogam pro Pedro, né, meu irmão? Eles jogam pro Pedro, o Arrascaeta joga pro De La Cruz, joga pro Luiz Araújo, joga pro Bruno Henrique. Então, é outro nível. Mas, o que ele tem feito pelo Cruzeiro, e tomara que ele assine o quanto antes, eu não sei também até que ponto se tem algum entrave.
Ou se o Cruzeiro tá sendo até inteligente de causar esse impacto, sabe? Por um Matheus para ser anunciado. Eu vi a coletiva, né, do auxiliar do Seabra, se eu não me engano foi até o Adroaldo que perguntou, nosso companheiro de imprensa. O Matheus disse à televisão que vai ficar, que tá certo, que vai ficar. Algo em torno do que o Pedro vinha dizendo também. Sim, o empresário dele no pré-jogo disse que vai dar certo, enfim. Então vai ficar o Matheus Pereira. Deixa eu só atualizar antes da gente continuar falando sobre isso. Aconteceu muita coisa enquanto isso tudo acontecia, né? Um monte de entrevista, Cruzeiro contratando jogador, enfim. O Atlético Paranaense de virada venceu o Criciúma, placar final 3-1. O Cuca inventava o Pablo titular. Aí meteu o Mastriani Ele hoje. resolveu botar o Mastriani. 2 gols do Mastriani. 3-1 pro Atlético Paranaense contra o Criciúma. E eu tava achando tão bom o Mastriani no banco, porque aqui a turma tá precisando de centroavante, né? O Cruzeiro contratou aí o Caio Jorge, agora o Lautaro, mas agora o Mastriani já deve ter feito jogos e tal e tudo. 3-1, Coelho e 2 do Mastriani contra 1 do Barreto, de virada. Atlético Paranaense 3, Criciúma 1. Terminou, Flamengo 2, Grêmio 1. Luiz Araújo fez os 2 do Flamengo e o Edenilson, basicamente no último lance do jogo, reta final ali, fez o gol do Grêmio. 2-1 pro Flamengo contra o tricolor gaúcho no Maracanã. Acréscimos em Criciúma, Internacional e São Paulo estão empatando por 0-0. Gol do Palmeiras, jogo começou 9h30. Piquerez, Palmeiras 1, Vasco da Gama 0. Esse também começou 9h30. Bahia e Fortaleza 0-0. Jogos estão chegando a meia hora agora. Diga Emerson Pansieri. Já o Pansieri me mandou uma mensagem pedindo para chamá-lo. Daqui a pouquinho vamos restabelecer a conexão com o nosso Emerson Pansieri pra gente falar mais aqui neste pós-jogo da Itatiaia. Daqui a pouquinho o Pansieri vai falar com a gente. Se tiver o que, você me avisa por gentileza, meu caro Ivanildo. Olha só, vamos seguir falando do jogo e vamos falar do ataque do Cruzeiro, Léo, porque o Rafa Silva é outro cara que deu entrevista há pouco e mostrou hoje, né? Terceiro gol dele na Série A. Ele, na medida do possível, vem correspondendo no que ele pode entregar ao Cruzeiro, né, Léo? É exatamente esse o comentário, Cirilo. O Ale Oliveira usa um termo, né? O jogador que não me rouba, que não dá migué dentro do campo, né? Porque no Cruzeiro tem. Mas o Rafa Silva, ele deixa tudo em campo. A galera ficou pé da vida com o gol que ele perdeu aqui, que ele recuperou a bola, saiu na cara do goleiro, aí ele trupicou, ele morreu no lance, cara. De tanto que ele correu e de tanto que ele estava correndo. Muitas vezes o Matheus Pereira, para não ter que voltar, quem volta é o Rafa Silva. Para dar combate no meio-campo, para fechar uma saída de zagueiros, para o Matheus não ter que correr. Então, não falta esforço ao Rafa Silva. E ele não é um bagre. Não é um cara que não sabe fazer gol, mas ele não é um exímio fazedor de gols. Inclusive, a posição que ele atua hoje no Cruzeiro, talvez não seja a melhor posição para ele, que gosta mais de fazer um lado de campo, de ser um segundo atacante, mas ele está se beneficiando do quanto o Matheus Pereira é craque. Ele está se beneficiando. O Pereira deixa ele na cara, ele guarda. Então, hoje, e é o atacante que o Cruzeiro vai ter, até o Caio Jorge poder jogar, o Rafa Silva tem que fazer isso aí, cara. Se ele tiver 3 oportunidades no jogo, se ele guardar uma, maravilha. E a chance dele ter pelo menos umas 2 com o Matheus Pereira existe. E hoje ele fez um gol decisivo. E não foi um gol de só empurrar para a rede. Ele teve mérito. Usou bem o corpo para sair no meio, não foi de um zagueiro, não, foi de 2, Cirilo. Ele passou no meio de 2. Tem a maestria do passe, né? Que é no meio dos 2 zagueiros, mas ele vai lá, se protege e faz o gol. Quem tá no YouTube, inclusive, tá vendo os melhores momentos enquanto a gente fala. Nesse momento, o gol do Matheus Pereira. Você que não tá no YouTube, dá tempo ainda, bora pro YouTube. E esse primeiro gol no primeiro tempo só podia sair assim, porque o primeiro tempo do Cruzeiro foi bem abaixo, mas só podia sair de William, Matheus Pereira. De um ou outro, veio a conexão dos 2. Do cruzamento do William pro Matheus Pereira se antecipar. Acho que o Walter bobeou, que é ótimo goleiro, que salvou. A grande chance do Cruzeiro, além do gol, foi um chute do Barreal quase cara a cara com ele, que ele pegou, e não foi o Barreal que errou o chute não, porque o Barreal chutou forte no alto e o Walter fez uma grande defesa. Depois acho que ele bobeou nessa saída aí. Mas o Cruzeiro teve hoje, ô Cirilo, e você falou do ataque, eu acho que o Seabra não fez hoje o melhor jogo. Eu tenho elogiado o trabalho dele, eu acho que o Cruzeiro é um time organizado, mas hoje a desorganização que o Cruzeiro mostrou no seu setor defensivo, o Cruzeiro tomou uns contra-ataques de 4-2, cara. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Ah, mas eu tô em cima do adversário para tentar fazer o gol. Ok, futebol é matemático, você não pode tomar contra-ataque de 4-2.
Não pode. Seus volantes voltando andando. Então isso é comando também, é cobrança. E é um comando, é uma cobrança, é um estofo, é um tamanho que o Seabra ainda não tem, mas que ele tem que criar. Ele tem que cobrar. Os jogadores têm que corresponder. A liderança não é imposta, ela é conquistada. E o bom líder não é aquele que, só porque ele tem um tamanho gigante, é aquele que sabe dar a direção. E isso faltou hoje no Cruzeiro. Faltou inclusive, Cirilo, e eu não gosto, sem brincadeira, eu tô ficando sem graça de falar isso, porque parece que é perseguição com o Gabriel Veron. Não é. Eu vi o Veron jogar bola pelo Palmeiras, ele é bom de bola, ele sabe jogar bola, mas é impressionante esse rapaz, eu não sei se ele não está interessado com a carreira, se ele não gostou de Belo Horizonte, se ele não gostou do Cruzeiro, mas é impressionante como ele está completamente desconexo do jogo. Todo mundo tocou mais na bola do que ele no primeiro tempo, só o Rafa Silva que não, que é o centroavante, mas o Rafa Silva deu 10 toques, o Veron deu 12. O Barreal que estava fazendo o outro lado deu mais de 40. O Matheus Pereira deu 36. E os toques do Matheus Pereira são sempre buscando colocar alguém numa situação, não é toque para trás. Então, alguma coisa precisa ser feita. E é o treinador. Ah, mas eu não tenho outro. Tem sim. Ah, o Robert é brilhante? Não, ainda não, mas um dia pode ser. O João Pedro, alguém, um japa, mudar um esquema, mas não justifica. E se o Seabra me disser, inclusive porque ele esteve na rádio com a gente, né, extremamente elegante, responde a tudo que é perguntado, mas se ele disser, não, mas na semana o Veron tá treinando melhor, mas nos jogos o Veron não entrega, e o que paga o salário dele é o resultado no jogo.